Você já ouviu falar sobre a história de Darth Plagueis, o Sábio? Se você não ouviu, você vai ouvir agora a história dele nesse vídeo. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e, pessoal, eu vou estar falando aqui para vocês a origem de Darth Plagueis, a origem do mestre de Sheev Palpatine, que eu tô falando isso primeiro porque eu já queria fazer um vídeo contando sobre a origem dele. E como recentemente saiu o trailer de The Acolyte, tem os boatos de que ele vai aparecer, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. Porém, tem algumas regras que precisam ser seguidas antes desse vídeo continuar. E uma dessas regras é você se inscrever no canal e já deixar o seu like, porque isso vai ajudar demais aqui com a divulgação desse vídeo dentro do próprio YouTube. Mas, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Vamos falar sobre Darth Plagueis. Darth Plagueis, ele foi treinado por Darth Tenebrous, e desde muito cedo Plagueis ele sempre queria adquirir um conhecimento maior sobre a força, ele sempre adquiriu um conhecimento sobre o lado sombrio e ele tinha uma ambição, adquirir a imortalidade. E o Plagueis ele sempre conduzia muitos experimentos biológicos com a vida, tanto que ele era conhecido por poder manipular os midi-chlorians, e ele fazia essas experiências justamente para que ele juntasse tanto a força quanto a ciência e assim poder adquirir a imortalidade. Quando Plagueis ele treinou o Palpatine, os dois eram uma dupla imbatível e os dois acabavam buscando esse conhecimento sobre a imortalidade. E além disso, eles acabaram fazendo o plano para que a República caísse e o Império surgisse, que foi o plano que o Palpatine usou para justamente fazer isso, fazer com que a República caísse e fazer com que o novo Império Galáctico surgisse. E o Plagueis ele estava tão obcecado com essa busca de conhecimento que ele tinha pela imortalidade, que ele não estava vendo que o Palpatine ele estava ficando cada vez mais forte, porque existia a regra de dois. Como que funciona essa regra de dois? A regra de dois funciona o seguinte: pode existir apenas dois Siths, um mestre e um aprendiz. E você me pergunta, mas como que eram os Inquisidores, se estavam existindo, como que na época existia Darth Maul e Conde Dooku? Isso vai ser assunto para outro vídeo. O que acontece é que só pode existir um mestre e um aprendiz. E isso acaba sendo um ciclo, porque nesse ciclo o aprendiz ele aprende tudo o que tem que aprender com o seu mestre e depois ele acaba matando o mestre, acaba adquirindo o aprendiz e assim vai indo. Só que o Plagueis ele estava muito confiante de que isso não iria acontecer, de que tanto ele quanto o Palpatine, os dois iam acabar fazendo com que o Império Galáctico surgisse. Na época, Darth Sidious Palpatine ele tinha construído seu próprio sabre de luz. E nessa mesma época, o Plagueis ele estava tentando fazer uma díade da força. Que a díade da força é quando duas pessoas com a força eles acabam se tornando mais poderosos juntos. Coisa que a gente vê isso lá em Ascensão Skywalker com o Ben Solo e a Rey. Só que isso não é algo que pode ser manipulado, isso é algo que, digamos que a força decide quem faz essa díade da força. E o Plagueis ele tentou fazer essa díade da força com ele e com o Palpatine. E é claro que ele não teve sucesso. Porém, mais pra frente o Plagueis ele adquiriu conhecimento sobre a transferência de corpos, onde pode existir um corpo morto e aí ele acaba transferindo a sua consciência para lá. Então ele acabou descobrindo como se tornar imortal. Só que ao mesmo tempo, o que acontece é que ele viu com que Sheev Palpatine se tornasse o senador de Naboo. Na época dos eventos da Ameaça Fantasma, Plagueis ele ainda estava vivo, tanto que ele acompanhou toda a trajetória do Palpatine para se tornar senador de Naboo. E aí nisso o Palpatine ele foi entrando justamente para que ele pudesse aprimorar as suas habilidades políticas. E mais para frente ele viu também quando o Palpatine ele se tornou chanceler. Mas qual que era o grande medo de Darth Plagueis? Era de acabar perdendo o seu poder. O que foi exatamente isso que aconteceu. Em uma bela noite, quando Darth Plagueis estava dormindo, Sheev Palpatine, ou Darth Sidious, chegou lá e assassinou o seu mestre, porque ele já tinha adquirido todo o conhecimento que o seu mestre poderia lhe dar. E esse é o fim trágico de Darth Plagueis, o Sábio. E por que ele pode ser um dos personagens que apareça em The Acolyte? Primeiro porque, como eu falei para vocês, ele estava vivo nos eventos de Ameaça Fantasma, e a série ela vai se passar 100 anos antes da Ameaça Fantasma. Provavelmente não vamos ver o Palpatine nessa época, a não ser que a série avance alguns anos, tipo assim, talvez, sei lá, 30, 40 anos antes da Ameaça Fantasma,
porém ele pode aparecer juntamente com Darth Tenebrous, e como é uma série que vai se focar mais no lado sombrio, e também provável que ele apareça devido a essa linha cronológica, porém vamos ver o que a série nos reserva. Mas me diz aí, você conhecia sobre Darth Plagueis? Comentem aqui abaixo e também não esqueçam de se inscrever e de comentar. Eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Que a força esteja com vocês. Fui!